Que a paz seja convosco. Que Deus te abençoe. Vamos falar sobre o cristão e a política. Onde há um grupo de pessoas, há crenças próprias, há inúmeros conceitos, né? Devemos saber que todo ser humano é político. A política é algo que está entranhado no ser humano. Onde existem duas pessoas, existe uma política. Por exemplo, cada casamento, cada casal tem uma política. Mas o cristão e a política partidária. Será que o cristão deve se meter com política? Será que a política é diabólica? Será que não é? Existem muitos conceitos acerca da política. Vários conceitos, inúmeros. E alguns deles é que o cristão não deve pertencer a nenhum partido político, que o cristão não deve se meter com política, né? Que política é diabólica. Nós bem sabemos que a política é matreira, como fosse uma raposa traiçoeira. Mas será que a Bíblia apoia esse conceito de que a política é do diabo, que não devemos nos meter em política, devemos nos afastar de tudo que é político? Será? A Bíblia não apoia esse conceito, de maneira alguma, ao contrário. O que mais Deus interferiu no passado, está na Bíblia, foi na política. Praticamente, a Bíblia é um livro político. Alguém pode dizer, nossa, que mentira. O que mais Deus se meteu na Bíblia foi em política, né? Nós podemos ver que os patriarcas viviam entre reis, entre faraós, e isso é político. O rei era um político, o faraó também era um político. Vamos ver alguns exemplos, né? Como o patriarca Abraão, que ele começou, uma de suas riquezas foi quando o faraó começou a presentear ele, porque desejava sua mulher. Depois encontramos Abraão combatendo os 5 reis de Sodoma. Isso também é uma política, já que a guerra naquela época era uma política. José esteve entre Faraó e foi governador do Egito. Então José foi um político. José foi um político. José podia dizer, não, peraí, eu não me meto nisso. Deixa eu quietinho ali comendo um pão assado e não me meto nisso. Mas José foi o governador, ou seja, o vice-presidente do mundo da época, já que Faraó governava o mundo. Nós temos também Moisés, que foi criado na casa de Faraó, e que ele aprendeu as técnicas, estudou e foi um dos príncipes de Faraó. Temos também a luta de Moisés contra Faraó, isso também é uma política. E Faraó era um político. Encontramos Josué fazendo a política da época, que era a guerra contra os cananeus, jabuseus, heteus, heveus. Então isso era uma política também. Josué era um chefe político da nação. A Bíblia reserva mais da metade da história dela para contar fatos políticos, né? Homens como Saul era político, Davi, o rei Davi era político, Salomão, político, Reoboão, filho de Salomão, político, Daniel, político, governador, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram prefeitos. Então, nós não podemos dizer que a política é do diabo, porque esses homens de Deus, que ouviam Deus, viviam envolvidos com a política. O que nós encontramos é uma crendice. É claro que a política tem coisas sujas, mas em todo canto tem coisas sujas. No comércio tem coisas sujas, no comércio existe fraude do mesmo jeito. A política deve ser dominada pela igreja. A igreja não sabe dominar a política. Dizer que a política é do diabo é uma incoerência muito grande, porque nós vivemos sob um mundo político. Nós temos que ter cuidado para não entrarmos na política sem sabermos lidar com ela, mas devemos saber que tudo na vida tem política e é política. Até o comportamento de um casal é política, né? Jesus Cristo também era um rei, e rei é político, mas só que Jesus Cristo falou que o reino dele não era deste mundo, o reino dele era eterno. O que acontece com a igreja é que a igreja não sabe lidar com a política, mas graças a Deus muitas dessas igrejas souberam, e por isso hoje nós temos a liberdade que temos. Uma das igrejas que soube lidar com a política foi a Igreja Católica. A Igreja Católica ela conseguiu manobrar a política a favor dos cristãos. Senão, hoje, nós não temos o domínio cristão que temos. Então,
queremos demais dos políticos às vezes, e às vezes não chamamos eles para o compromisso. Votamos nos políticos porque ele é nosso irmãozinho, amiguinho, coitadinho, bichinho, bonitinho, mas não chamamos ele, qual o compromisso que você tem conosco? Qual o compromisso que você quer conosco? Vem cá, se você não cumprir, a gente não apoia mais você. Então, a política, toda a Bíblia, mais da metade da Bíblia está reservada a fatos políticos. Isso é uma crendice. Eu vi na minha igreja um pastor que recebe 400 mil reais da política, dos políticos, tanto do prefeito como do governador, dizer que a política é do diabo. E que os irmãos que recebem 20 reais ou que recebem um presentinho do político irão pagar, né? Mas ele recebe 400 mil reais ano para fazer um evento de poucos dias. Então o que é isso? Isso é incoerência, isso é hipocrisia, né? Então nós temos que ver esses conceitos. Se a gente não gosta de política, então não se meta com política, não entre em política, não receba nada de político. Mas dizer que a política é do diabo, mas nas eleições está atrás dos políticos, isso é incoerência, é dois pesos e duas medidas. Então a política é uma área que o cristão deve atuar sim. Ou a nossa fé não é suficiente para vencermos as manobras políticas? Sim, temos que saber. Agora que o que nós somos, muitas vezes, é fantasiosos, queremos que o político fique lá dentro, dando glória a Deus, pulando, dando cambalhota, dizendo que é de Jesus. Não, nós temos que mostrar a nossa moral como igreja e exigir fazer a presença da igreja. Ou se nós não fizermos isso, nós seremos dominados por pessoas que não são cristãs e não estão nem aí para nós. Depois vão legalizar meio mundo de coisas que nós cristãos odiamos. Então, ou nós sabemos lidar com a política, ou ela vai nos esmagar. Então, a política é uma área onde o cristão, crente em Jesus, deve atuar. Sim, agora a igreja tem que saber lidar com a política. Não adianta, eu vou votar em fulano porque Deus me revelou, porque o bichinho é crente e é meu irmãozinho. Não, é meu irmão sim. Qual é os projetos que você tem? O que você quer fazer? Qual o compromisso que você tem com a nossa igreja, com o nosso povo cristão? Mas não acontece isso. Não acontece isso. Devemos ter uma mente clara. Não devemos agir como crendices. Eu vi uma irmã na igreja pregando que a política era do diabo, usando o exemplo de José. José era um governador, e ela dizendo, olha, José, Deus abençoou José, Deus abençoou. Mas José era um governador e obedecia a um político chamado Faraó, e ainda estava na casa de Potifar, que era um dos ministros de Faraó, quando ele foi, prejudicado. Então, toda a Bíblia, mais da metade, está dedicada a fatos políticos, aos reis de Israel, rei Asa, Josafá, rei isso, rei aquilo, o que eles fizeram para o Senhor e tudo mais. Então, nós temos que prestar bem atenção e ver a política como uma área de atuação da igreja mostrar moral, da igreja chegar e dizer o que ela quer. E não ficar com medinho ou com a santidadezinha fajuta, mentirosa. Isso fere a santidade de Deus, meu Deus. Não. É uma área onde nós vamos mostrar moral e dizer que Deus é Deus. Ou Deus não pode pôr política. A Bíblia toda tem política no meio. Rei, Faraó, Herodes, Josafá, Davi. Davi era rei, depois Saul foi antes, Davi depois no que... E é aquela confusão toda de política. Então temos que ver e revisar os nossos conceitos e evitar crendices.